Cucu, sextou e eu cheguei com o segundo livro, O Grande Burguês. Capítulo 1: 90 anos e 32 dentes. Pela rua Boucherat, rue de Normandie e rue de Saintonge, existem ainda alguns antigos habitantes que guardam a lembrança de um bom homem chamado Monsieur Gillenormand e que falam dele com complacência. Esse bom homem já era velho quando eles ainda eram jovens. Essa silhueta, para aqueles que olham o vai e vem de sombras que chamamos passado, não desapareceu totalmente do labirinto de ruas vizinhas ao templo, aos quais Luís XIV as atachou os nomes de todas as províncias na França, absolutamente como vemos agora darem as ruas do novo Quartier Tivoli os nomes de todas as capitais da Europa. Progressão, diga-se de passagem, onde é visível o progresso. Monsieur Gillenormand era um desses homens que ficou curioso para ver, unicamente porque viveram um longo tempo e que são estranhos, porque antigamente pareciam-se a todo mundo e hoje não se parecem com ninguém. Era um velho particular e, bem verdadeiramente, um homem de outro tempo. O verdadeiro burguês completo e um pouco altivo do século XVIII, carregando sua velha burguesia com um ar de marquês carregando seu marquesado. Ele havia ultrapassado os 90 anos, andando posturado, falando alto, vendo claro, bebendo a seco, comendo, dormindo e roncando. Ele tinha os seus 32 dentes e só usava óculos para leitura. Ele era de um humor amoroso, mas dizia que, depois de 10 anos, havia abandonado o amor e renunciado às mulheres. Ele não poderia mais agradar, dizia ele. Não porque estava velho, mas porque ficou pobre. Ele dizia: se eu não estivesse arruinado, De fato, só o restava uma renda de 15.000 livres mensais. Seu sonho era receber uma herança e ter 100.000 francos de renda para poder ter amantes. Ele não pertencia, como podemos ver, a essa classe de velhos decrépitos, de octogenários que, como Monsieur de Voltaire, foram moribundos a vida toda. Essa
Não era uma longevidade de pote rachado. Esse velho vigoroso sempre comportou-se bem. Ele era superficial, rápido, facilmente colérico. Ele fazia tempestade de todos os propósitos e quase sempre em contrassenso da verdade. Quando alguém o contradizia, ele levantava sua bengala e ele batia nas pessoas, como no grande século. Ele tinha uma filha, já com mais de 50 anos, solteira, a quem ele espancava com sua bengala quando estava colérico, e a quem ele teria, se pudesse, açoitado com vontade. Ela parecia ter para ele 8 anos ainda. Ele berrava energicamente com seus domésticos e dizia: carniças! Um desses palavrões era pela pantufloche de la pantuflachada. Seria quase a tradução pelo chinelo da chinelada. Ele tinha tranquilidades singulares também. Ele fazia a barba todos os dias com um barbeiro que esteve louco. Não estava, esteve louco. É um ex-louco. E que o detestava, porque ele tinha ciúmes de Monsieur Gillenormand por causa da sua mulher, que era uma bela barbeira coquette. Monsieur Gillenormand admirava seu próprio discernimento em todas as coisas e declarava-se muito sagaz. Ele dizia: eu tenho intuição. Quando uma pulga me pica, eu sei de que mulher ela veio. As palavras que ele gostava de declamar sempre eram o homem sensível e a natureza. Ele não dava a essa última palavra o sentido de grande aceitação, como o nosso tempo conseguiu, mas ele a fazia entrar de seu jeito nas sátiras dos cantos de fogo. A natureza, dizia ele, para que a civilização tivesse um pouco de tudo, a oferece até espécies de barbárie engraçada. A Europa tem amostras da Ásia, da África, em pequenos formatos. O gato é um tigre de salão. A taruíra é um crocodilo de bolso. As dançarinas de ópera são selvagens rosas. Elas não comem os homens, elas os roem. Ou talvez os mágicos. Eles são como ostras e os engolem. Os caribes só sobram os ossos e as escamas. Tais são nossas morais. Nós não devoramos, nós roemos. Nós não exterminamos, nós arranhamos. Fim. Capítulo 2. Tal mestre, tal casa.
Ele morava no Marais, Rue de Filho de Calvaire, número 6. Ele ocupava um vasto apartamento no primeiro andar, entre a rua e o jardim, mobiliado até o teto com tapeçaria de Gobelin e de Beauvais, representando os pastores de animais. A mesma estampa estava nos sofás e nas almofadas. Ele cercava sua cama com um painel de 9 folhas em laca de Coromandel. Longas cortinas, bem instaladas, faziam um efeito magnífico. O jardim, embaixo da janela, tinha uma escada no ângulo, com 12 ou 15 marchas, que o velho descia e subia com alegria e sem dificuldade. Uma biblioteca ficava anexa, com um pequeno salão elegante que ele adorava, tapeçado com uma tela magnífica de uma flor de lis pintada nas prisões de Louis XIV, que havia sido encomendada por Monsieur de Vivonne aos seus presos para sua amante. Ele a herdou de uma tia maternal, morta centenária. Ele teve 2 mulheres. Ele era alegre e carinhoso quando queria. Em sua juventude, ele foi um desses homens que sempre são enganados pela esposa e nunca pelas amantes. Por quê? São maridos taciturnos e amantes encantadores. Ele tinha conhecimento de pintura. As roupas de Monsieur Gillenormand não eram as vestes de Luís XV e tampouco as vestes de Luís XVI. Eram as roupas dos incríveis da diretoria. Ele era assim depois de jovem e seguiu a moda. Sua roupa era de tecido ligeiro, com reversos alargados, um longo rabo de bacalhau e largos botões de aço, com calças curtas e sapatos com fivelas redondas. Ele dizia com autoridade: a Revolução Francesa é um amontoado de patifes. E esse é o final dos nossos capítulos de hoje. Bom, como eu disse, começamos o outro lado da história. Não sei se você viu, mas ontem eu coloquei um pequeno vídeo demonstrativo para que você possa compreender bem a diferença entre Paris e o subúrbio. Por quê? Porque é importante que você compreenda isso. Por isso, só por isso, é importante que você compreenda exatamente visualmente essa diferença. Por quê? Saímos dos subúrbios, da miséria, e chegamos agora aos burgueses. Esses que têm casas e dentro das casas existem apartamentos que têm domésticos
para o servirem em tudo, que são altivos e que se sentem pobres com uma renda de 15.000 livras. Ah, não era pouco não. Era pouco para ter uma amante, mas não para viver. Mas nós já vamos entender o que aconteceu para esse burguês acabar ficando pobre assim, tadinho. Só 15.000 livras. Dá até pena. Bom, e dizendo isso, eu te convido a continuar acompanhando essa história. Semana que vem teremos novos capítulos. Como sempre, eu te desejo de todo o coração um excelente final de semana. Descanse, cuide-se e nos vemos na semana que vem. Grande beijo, obrigada pela tua companhia.